Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal falando de guerra. 11 de setembro de 2001, o maior atentado terrorista da história, um ataque ao símbolo do poder americano. Mas você sabe quais foram as consequências desse ataque? Nesse vídeo não vamos focar no atentado em si, mas sim nas consequências dele. Se vocês quiserem, pessoal, eu faço um vídeo a respeito. Mas quais foram as consequências do atentado? Primeiramente, foram as mortes de mais de 3.000 pessoas, com mais de 6.000 feridos. Entre os mortos estavam autoridades, como os bombeiros e policiais que estavam ali para salvar e proteger as pessoas, mas acabaram sendo eles mesmos vítimas também. Aliás, pessoal, esse atentado teve várias cenas dramáticas e chocantes, como as pessoas pulando dos prédios e imagens dos bombeiros indo de encontro com a morte ao tentarem salvar as pessoas que estavam presas nas torres, enquanto várias pessoas desciam as escadarias numa tentativa desesperada de se salvarem. Os bombeiros faziam o caminho ao contrário. Eles subiram as escadarias para tentar salvar a vida das outras pessoas, mas acabaram eles mesmos encontrando a própria morte. Mas o que veio após os ataques de 11 de setembro? Só lembrando que além das torres do World Trade Center, as torres gêmeas como eram conhecidas, o Pentágono também foi atingido. Mas o que ninguém sabia é que após os atentados de 11 de setembro, quase 1 milhão de pessoas iriam perder suas vidas em consequência desses ataques. Qual foi a resposta americana? Primeiramente, precisamos entender como é o povo americano. Ao contrário de nós brasileiros, que praticamente só demonstramos o nosso patriotismo quando a seleção brasileira vai jogar em uma Copa do Mundo, o povo americano demonstra esse patriotismo praticamente o tempo todo. É muito comum nas casas terem as bandeiras americanas, nas escolas e nos eventos esportivos. Eles têm muito orgulho do seu país e demonstram isso com muito afinco. Diante disso tudo, o povo americano não ia deixar barato. Eles queriam uma resposta. O sentimento de patriotismo acabou dando lugar ao sentimento de vingança. O povo americano queria uma vingança. E diante disso tudo, o então presidente George W. Bush declarou guerra ao terror. Ao descobrir quem eram os culpados, iniciou-se uma verdadeira caça às bruxas, e muita coisa mudou, tanto interna como externamente. A segurança nos aeroportos triplicou, mudou o sistema de concessão de vistos, ficou mais difícil entrar nos Estados Unidos. Agentes foram treinados para agirem contra o terrorismo nos aeroportos, aviões e uma caçada ao maior responsável dos ataques foi iniciada, uma caçada a Osama Bin Laden. A agência de inteligência norte-americana, a CIA, descobriu que o verdadeiro culpado era o líder da Al-Qaeda, o Osama Bin Laden, e que ele estaria vivendo no Afeganistão. O presidente George W. Bush declarou guerra ao terror, a chamada doutrina Bush. Em 7 de outubro, ainda em 2001, e sem autorização da ONU, os americanos iniciaram os ataques contra o Afeganistão, a fim de derrubar do governo daquele país o grupo Talibã, considerado muito radical, e que apoiava a Al-Qaeda de Osama Bin Laden. Iniciava-se então a Guerra do Afeganistão, ou a Segunda Guerra do Afeganistão, visto que a União Soviética, nos anos 80, havia iniciado uma guerra contra aquele país. Agora era a vez dos americanos. Mas não era todo mundo, dentro do próprio Afeganistão, que apoiavam a Al-Qaeda, e muito menos os talibãs. Dentro daquele país, existia um grupo chamado Aliança do Norte. A Aliança do Norte era a oposição dos talibãs, e queriam tirá-los do poder a qualquer custo. Eles ofereceram apoio terrestre, enquanto os Estados Unidos e a OTAN ofereceram apoio tático, aéreo, logístico, além dos bombardeios em posições dos talibãs e da Al-Qaeda.
Estima-se que desde 2001 até agora já morreram mais de 100 mil pessoas no Afeganistão. Dentre os mortos, quase 3 mil soldados americanos, sendo mais 2 mil de seguranças americanos contratados pelo governo. Em busca de vingança, só aqui na guerra do Afeganistão, o número de mortos americanos já ultrapassaria os mais de 3 mil cidadãos americanos mortos nos ataques de 11 de setembro. Mas a guerra ao terror, como consequência do 11 de setembro, não pararia por aí. Ainda viria a Guerra do Iraque em 2003, onde quase 400 mil pessoas morreram direta e indiretamente à guerra, sendo no Iraque o maior número de baixas americanas, onde quase 5 mil soldados perderam suas vidas, e onde mais de 4 mil seguranças americanos contratados também pelo governo também perderam as suas vidas. Como eu disse no início do vídeo, o sentimento patriótico americano aflorado pelos atentados de 11 de setembro fez com que a grande maioria dos americanos fossem favoráveis à guerra. Mas, com o decorrer do tempo e com o prolongamento da guerra do Iraque, bem como sua ocupação e o número de mortos aumentando, fez com que a opinião pública mudasse de ideia. O presidente George W. Bush perdeu a popularidade e a maioria dos civis americanos queriam a retirada das tropas do Iraque, algo que só foi feito em 2011 no governo Obama. Para saber mais os pormenores da guerra do Iraque, clique no link abaixo e assista o vídeo. Considerações finais sobre as consequências do 11 de setembro. Após o atentado, muito se falou que tudo foi armado pelos americanos, para eles terem pretexto de, posteriormente, invadir e tomar o petróleo do Iraque. Muitas perguntas ficaram sem respostas, como, por exemplo, por que as câmeras do Pentágono não estavam funcionando e por que somente uma filmou de maneira cortada, digamos assim, um feixe de luz se chocando contra o prédio. O feixe mais parecia um míssil do que um avião. E antes que eu me esqueça, pessoal, ainda como consequência do 11 de setembro, no dia 2 de maio de 2011, os americanos anunciaram a morte de Osama Bin Laden. Ele estaria vivendo no Paquistão e foi morto em uma missão secreta empregada pelos Navy SEALs norte-americanos, um grupo de elite da Marinha. A caçada ao terror continuava, mesmo 10 anos após os atentados. Mas essa morte de Osama Bin Laden é recheada de mistérios e pairada por muitas dúvidas, pois praticamente não há registro dessa morte, a não ser a declaração oficial do presidente e então dos Estados Unidos, Barack Obama. Muitas pessoas saíram nas ruas de cidades americanas para comemorar, principalmente na capital, Washington. Mas a verdade é que somente uma foto foi publicada e mostrou-se depois com o tempo que essa foi uma foto manipulada. Pegaram uma foto de Osama ainda vivo e transformaram ele como se estivesse morto. Os americanos disseram posteriormente que jogaram o corpo de Osama Bin Laden no mar, em sinal de respeito e ao mesmo tempo para que o mundo islâmico não tivesse um mártir. Mas não há registros em vídeos, não há fotos, não há nada. Há somente a palavra do governo americano. Você acredita na morte de Osama Bin Laden? Então, pessoal, podemos ver que as consequências do 11 de setembro foram drásticas e não resolveram. O Iraque hoje está livre de Saddam Hussein, mas longe de ser uma democracia, e o povo está livre, como o presidente George W. Bush havia prometido, tanto que a invasão ao Iraque recebeu o nome de Iraq Freedom, ou Liberdade ao Iraque. Será que o povo iraquiano tem liberdade? Hoje o Iraque tem um governo instável e diversos grupos lutam entre si para assumir o controle do país. Quanto ao Afeganistão, os Estados Unidos também tiraram do poder o Talibã, mas eles já estão à volta.
Atentados terroristas são comuns na capital afegã e em várias outras cidades importantes. A situação no Iraque como no Afeganistão são semelhantes e não resultou em liberdade ao povo. Talvez o maior feito dos americanos tenha sido a captura e morte de Osama Bin Laden, se é que realmente ele morreu. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um forte abraço a todos e até a próxima.